Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fundamental para o sucesso de qualquer empresa: como é que se transforma o RH. Como ele deixa de ser só um centro de burocracia para se tornar, de fato, um parceiro estratégico que ajuda o negócio a crescer. Vamos lá! Bom, para começar, vamos pensar numa coisa. O departamento de RH de uma empresa, ele é um motor que impulsiona o negócio para frente ou ele é mais como uma âncora, sabe, cheia de processos que acabam prendendo a organização no passado? Essa pergunta é o nosso ponto de partida aqui. Para guiar essa nossa análise, o roteiro é bem claro. Primeiro, a gente vai diagnosticar o problema de um RH que ficou meio preso no tempo. Depois, a gente explora a mudança de mentalidade necessária, a ferramenta-chave, que são os líderes coaches, a estratégia de gestão adaptativa e, por fim, o impacto de verdade que tudo isso gera no negócio. Certo. Então, qual que é o problema, afinal? Antes de a gente sair buscando solução, a gente precisa entender direitinho os sintomas. O que acontece na prática quando um RH ficou operando com a cabeça no passado? Tem um conceito aqui que é central para entender isso, que é a tal da juniorização do RH. E olha, isso não tem nada a ver com a idade, tá? Tem a ver com a perda de relevância estratégica. É quando a área se acomoda, sabe? Para de se criticar e foca mais em manter o próprio poderzinho ali dentro do que em gerar resultado de verdade. E isso, claro, enfraquece a empresa inteira. A diferença entre os modelos é um abismo. De um lado, aquele foco antigo em regras, em hierarquia, em estabilidade a qualquer custo. Do outro, a necessidade de hoje: agilidade, criatividade, foco total em resultado. Um RH burocrático está basicamente tentando jogar o jogo de hoje com o manual do século passado. Não tem como dar certo, né? Então, como é que a gente sai disso? A mudança começa aqui, na mentalidade. Não é sobre criar mais processos, mas sim sobre o RH assumir uma nova identidade. Deixar de ser um simples executor de tarefas para ser um parceiro de negócios para valer. Esse roteiro de ações começa com 2 passos que são internos. Primeiro de tudo, eliminar as zonas de conforto. É desafiar aquele mas sempre foi feito assim" e sair do piloto automático. E segundo, adotar uma postura de parceria. Isso significa ir atrás de forma proativa para entender e ajudar a resolver os desafios no negócio. Essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. A prioridade de um RH que se diz estratégico não pode ser o status interno. A prioridade tem que ser a saúde e o futuro do negócio. Essa é a grande virada de chave. Ok, com a mentalidade certa no lugar, a gente precisa de uma ferramenta poderosa. E talvez a mais impactante de todas seja essa: transformar os líderes da empresa em coaches das suas equipes. E o RH? O RH é o grande catalisador disso tudo. Mas é claro que transformar líderes em coaches é um baita desafio. Por quê? Bom, muitas vezes, a pressão por resultado para ontem acaba sufocando o desenvolvimento das pessoas a longo prazo. Junta isso com o medo de formar sucessores fortes e a tendência de só repetir os modelos ruins de gestão que a pessoa mesma sofreu no passado são barreiras bem reais. E o que um líder coach faz de diferente? Ele muda o foco. Em vez de só cobrar, ele desenvolve. Em vez de centralizar tudo, ele delega para dar poder para o time. E talvez o mais importante, ele quebra o ciclo de má gestão, sabe? Ele cria um legado de liderança positiva. E é aqui que o papel do RH estratégico fica claríssimo. Não é só apontar o dedo para o problema, é criar os programas, dar o suporte, a orientação para que essa transformação na liderança realmente aconteça na empresa inteira. Ok, a gente já tem a mentalidade e a ferramenta. Agora, como é que se bota isso em prática? A resposta não é uma fórmula mágica, não. É uma estratégia inteligente e adaptativa. Esse aqui é um dos pontos mais cruciais de toda essa conversa. A ideia de que existe uma melhor prática que serve para todo mundo, isso é um mito. O que funciona de forma incrível para uma empresa pode ser um desastre completo para outra. A solução, então, é a tal da abordagem contingencial. O que é isso? Em vez de copiar e colar modelos de fora, o RH estratégico desenha suas políticas e práticas pensando na realidade única daquela empresa. É como um alfaiate que faz um terno sob medida, em vez de vender um de tamanho único na prateleira. E o que esse alfaiate do RH precisa analisar para tirar as medidas? Bom, basicamente tudo. Desde o modelo de negócio e a cultura da casa, passando pela capacidade financeira da empresa e a tecnologia que ela usa. Não dá nem para ignorar o que está rolando lá fora, no cenário externo. Só com esse diagnóstico completo é que dá para criar políticas de RH que realmente geram resultado. Chegamos ao grande finale. Depois de todo esse trabalho, dessa transformação toda, qual é o resultado? Qual o impacto real de ter um RH que é de fato um parceiro estratégico de negócios?
Na prática, o que acontece é isso aqui. O trabalho do RH passa a ter uma conexão direta, óbvia, com a estratégia da empresa. As pessoas são desenvolvidas para criar uma vantagem competitiva de verdade no mercado. E aqueles desafios gigantes, como reter talentos, eles são resolvidos de forma proativa, porque agora existe uma ligação clara entre a gestão de pessoas e os resultados. No fim das contas, a equação é bem simples, mas é poderosa. Uma gestão de pessoas que é estratégica, que é bem feita, que é adaptativa, ela não é só um setor de apoio. Ela se torna uma das principais fontes de vantagem competitiva que a empresa pode ter. E, para fechar, a pergunta que fica no ar é, com base em tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro, menor e mais simples passo que um departamento de RH poderia dar amanhã mesmo para começar essa jornada de transformação? A reflexão fica em aberto.